Fala galera, sou o Arthur do canal Matemática Resolve e hoje a gente vai falar dos assuntos mais importantes para o Enem, principalmente porque você precisa dominar esse assunto para turbinar a sua TRI. O assunto de hoje é escala, razão e proporção. Então não sai daí que a aula começa logo após a vinheta. Escala, razão e proporção, nosso assunto de hoje. Mas vamos lá, o que é escala? Escala geralmente é mostrado na questão como um mapa. E aí pode ser de 1 para 200, 1 para 5.000, mas de fato, o que é uma escala? A escala é uma representação num mapa, num desenho de uma coisa real, de um prédio, por exemplo. Você pode representar Teresina num mapa. Para fazer essa transposição, você usa escala. Você não vai desenhar um mapa de... não sei nem quantos quilômetros tem Teresina. Mas tudo bem, você tem um mapa ali de poucos centímetros, de 100 centímetros quadrados, por exemplo, você consegue representar Teresina, isso por causa da escala. Razão é simplesmente fração. Você fala assim, um número em razão do outro é um número dividido pelo outro. Então a razão de 5 em 7 é a fração de 5 sobre 7. E proporção é a proporcionalidade, é a equivalência, digamos assim. E aí você tem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Quando eu digo que o peso é diretamente proporcional à altura, quer dizer que eles dois variam conforme a mesma tendência. E se eles forem inversamente proporcionais, quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. É mais ou menos isso. Voltando aqui, galera, agora a gente vai esclarecer alguns pontos de cada um desses tópicos para que você não caia em pegadinha no Enem. Escala. Escala você tem que estar ligado em 3 coisas. Nas unidades, quando for escala de área e quando for escala de volume. Por que eu digo isso? Percebe que a escala, eu vou ter aqui, por exemplo, 1 para 200. A escala não tem unidade. Ela é adimensional. Ou seja, ela não é metro, ela não é centímetro, ela não é quilômetro, ela não é nada. Ela é adimensional. Justamente por isso que você tem que estar ligado nas unidades. Se você está fazendo uma questão lá, por exemplo, que ele fala que determinado mapa tem uma escala de 1 centímetro para 2 metros, você não pode deixar assim, porque aqui são unidades diferentes. Aqui é centímetro, aqui é metro. Você tem que transformar de metro para centímetro, e aí corta o centímetro. 1 centímetro para 200 centímetros, aí fica só de 1 para 200. Mesma escala aqui. É escala de área e de volume. Aí vamos lá. Você tem essa escala aqui. Vou usar de 1 para 200. 1 para 200. Aí ele pega e dá lá um mapa e tal, e diz que determinada figura no mapa, ela tem um lado, é um quadrado de lado 4, né? Ou seja, a área daquele quadrado é 4 vezes 4, 16. Aí ele pergunta, se fosse na representação real, quanto seria? Aí você vai lá e coloca o x aqui. Se você faz isso, tá errado. Por que tá errado? Porque você está colocando aqui unidade linear e no de baixo unidade de área. E tem que ser sempre em área ou em volume. Vale a mesma coisa para o volume. Na área, o que é que você vai fazer? Você eleva ao quadrado aqui. Porque você não está trabalhando com a área, você eleva ao quadrado aqui e aqui. Pronto. E se fosse volume, você ia elevar a 3. Proporção. Proporção tem diretamente, inversamente proporcional. Diretamente proporcional, um exemplo. Se eu digo que A é diretamente proporcional a B, é assim que eu represento. Logo, eu posso dizer que A é igual a x vezes B, em que esse x é uma constante. Por exemplo, se eu tenho massa é igual a... força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu mantenho a minha massa constante, quanto maior a força que eu aplicar, maior a aceleração. Logo, o A poderia ser a força, o x seria a constante, a massa, e o B, a aceleração. Ou seja, quanto maior o meu A, maior o meu B. E quanto menor o meu B, menor o meu A. Inversamente proporcional é desse jeito que você representa e fica basicamente a mesma coisa, só que é 1 sobre B.
Ou seja, A igual a uma constante vezes 1 sobre B. Exemplo, velocidade e tempo. Se você for mais rápido, você vai chegar a determinado lugar em menos tempo. Ou seja, velocidade é igual a uma constante. Se você considerar a distância como uma distância sendo constante, velocidade é igual a distância vezes 1 sobre o tempo. Coloquei esse exemplo para justamente mostrar para vocês que eu falei bem aqui, né? Se o A crescer, o B também cresce. Se eles forem diretamente. Se eles forem inversamente proporcionais. Se o A crescer, o B decresce. Mas não é qualquer crescimento e qualquer decrescimento, não. Fica ligado. Eu vou ter aqui uma coluna de A, de possíveis valores para A, e uma coluna para valores de B. Percebe, o primeiro valor de A é 4. O primeiro valor de B é 5. O segundo valor de A é 12. O segundo valor de B é 17. Arthur, o A era 4, virou 12, aumentou. O B era 5, virou 17, aumentou. São diretamente proporcionais. Errado. Percebe que o A você multiplicou por 3. 4 vezes 3, 12. Logo, consequentemente, para eles serem diretamente proporcionais, o B também deveria ser multiplicado por 3. Só que se você fizer 5 vezes 3, não dá 17, dá 15. Então, essas duas colunas, apesar de se uma crescer, a outra também cresce, não são diretamente proporcionais. Então vamos lá para a nossa primeira questão da aula. É uma questão do Enem 2015, que vai estar aparecendo para você aí na tela. Ele vai falar que tem um desenho com uma pegada e uma caneta ao lado. E aí ele vai nos falar que a caneta tem 16,8 centímetros de comprimento. Mas se você verificar no desenho, a caneta só tem 1,4 centímetros. Ou seja, o que é que a questão dá a entender bem aí? Que tem uma escala. Uma escala do desenho para a realidade. Foi o que eu botei aqui, do desenho para a realidade. Enquanto que a caneta, na realidade, ela tem 16,8 centímetros, no desenho ela está representada apenas com 1,4. Então a escala que você vai trabalhar é exatamente essa, de 1,4 para 16,8. Como é que a gente calcula isso? É só dividir. 1,4 sobre 16,8. Vai dar 14 para 168. 140 mais 28, 1 para 12. Certo? Então a escala que a gente está trabalhando é de 1 para 12. Deixa eu colocar direitinho. Tá bonito. É de 1 no desenho para 12 na realidade. Então agora ficou fácil. Por quê? Porque ele vai te dar o comprimento da pegada e a largura da pegada no desenho. Aí você vai multiplicar por 12 e encontrar na realidade. Por exemplo, o Czão vai ser no desenho 3,24. E a largura 3,4, foi mal. 3,4 e a largura 2,2. Aí aqui você vai ter seu x e aqui o y. O x vai ser 12 vezes 3,4, vai dar 34 mais 6,8, ou seja, 40,8. E esse y, 22 mais 4,4, 26,4. Qual é a alternativa? Letra D. Vamos lá para a nossa segunda questão, Enem 2016. Essa questão ela vai nos trazer 5 marcas de pão que tem concentração de fibras em determinada massa de pão. E ele pede a maior concentração de fibra. Então, maior concentração de fibra deve ser traduzida como mais fibras em menos gramas de pão. Por exemplo, o A ele tem 2 gramas a cada 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Distribuída dessa forma. Ou seja, o A ele tem 2 de fibra a cada 50 de pão, o B 5 de fibra a cada 40 de pão, e assim sucessivamente. Só que eu quero que tenha maior fibra e menos grama. Por onde você começa a responder uma questão assim? Primeiro, procure números que têm o mesmo denominador. Tem alguém aqui que tem o mesmo denominador? Não, né? Tá bom. Tem alguém que tem o mesmo numerador? Esses dois caras. Beleza? Se o numerador deles é igual, para quem eu vou olhar? Eu vou olhar para o denominador.
Então o denominador tem que ser o menor possível. Então quem tiver o maior denominador deles dois está fora. No caso aqui é o C. Sem nem fazer conta, beleza? Aí agora, o que é que eu vou aconselhar vocês? A tentarem simplificar. Ó, 7 sobre 70 é 1 sobre 10. 6 por 9 dá 2 sobre 30. Que é a mesma coisa de 1 sobre 15, né? O 5 sobre 40 é 1 sobre 8. E o 2 sobre 50 1 sobre 25. Mas por quê? Porque percebe, todos eles agora têm o mesmo numerador. Então eu vou olhar para o menor denominador. 10, 15, 8, 25. Quem é o menor? Letra B, nossa resposta. Agora vamos lá para a nossa última questão da nossa aula. Se você está gostando, se você quer ver mais vídeos no canal, por favor, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e mandem sugestões nos comentários. Obrigado, vamos lá. Essa questão é do Enem do ano passado. Deixa eu confessar aqui para vocês. Ano passado eu errei essa questão. É uma questão, não é de proficiência difícil, eu acho que ela é ou média ou baixa. Eu quero que seja média porque eu errei, mas talvez seja baixa sim. Mas eu nunca mais erro a questão desse jeito, viu? Então fica a dica pra você, fica ligado pra nunca mais errar a questão assim. Bora lá. Você vai ter aqui, ó, para contratar 3 máquinas que farão reparo, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que você tem 31 mil reais, 31 mil reais, e tem que contratar 3 máquinas, 3, que tem 2 anos de uso, 3 anos de uso e 5 anos de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade? Ou seja, a gente quer saber essa empresa aqui, quanto ela vai receber. Sabendo que é o seguinte, é inversamente proporcional, tipo assim, o dinheiro que eu vou dar é inversamente proporcional à idade, ou seja, a mais velha ela vai receber a menor participação, e é justamente ela que a gente quer. Aí como é que eu falei pra vocês? Que o número, quando ele é A, é inversamente proporcional a B, A é igual a uma constante vezes 1 sobre B, não é isso? Recapitulando, o A é igual a x vezes 1 sobre B. Tá, mas o que quer dizer inversamente proporcional? Vamos lá. Se fosse diretamente proporcional, imagina. 31 mil é diretamente proporcional a 2, 3 e 5. Aí tu colocaria 2 vezes a constante x, mais 3 vezes a constante x, mais 5 vezes a constante x, igual a 31 mil, achava o x, achava cada um desses. Só que como é inversamente proporcional, é um pouquinho mais complicado, mas não é tanto. Por quê? Porque inversamente proporcional quer dizer que é diretamente proporcional ao inverso. Logo, eu posso escrever esses números como sendo diretamente proporcionais a 1/2, 1/3 e 1/5. Posso não? Pois é. Se 31 mil é diretamente proporcional a 1/2, 1/3 e 1/5, vem comigo aqui. 1/2, 31 mil diretamente proporcional a 1/2, 1/3 e 1/5. Beleza, e eu quero saber só 1/5. Então eu faço 1/5 mais 1/3, x sobre 5 mais x sobre 3 mais x sobre 2. Descubro x, depois calculo x sobre 5, igual a 31 mil. Descubro x, depois calculo x sobre 5. Matei a charada. Beleza, mas por que tu faz de um jeito melhor? Se eu multiplicar todos esses números por 30, olha o que acontece. 1/2 vezes 30, 15. 1/3 vezes 30, 10. 1/5 vezes 30, 6. Tu saiu de 31 mil inversamente proporcional a isso para 31 mil diretamente proporcional a isso. Entendeu? A 15, 10 e a 6. Aí agora pronto, morreu. 6x mais 10x mais 15x dá quanto? 10 mais 15, 25 mais 6, 31. 31x é igual a 31 mil. X é igual a 1000. Qual é o que eu quero? Não é 6x no caso? Vai ser 6 vezes 1000. 6.000. Letra B, se não me engano. Letra B.